Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, um feliz 2018 para vocês. O que eu desejo para vocês é que nesse ano 2018, o conhecimento da palavra de Deus possa ser mais firme, tenha mais crescimento no vosso coração, tenha mais entendimento em vossas mentes, que vocês possam estar cheios do conhecimento da palavra de Deus cada dia mais, e que neste ano 2018 a tua vida seja abençoada com as bênçãos espirituais, para que você possa estar prudente, vivendo a fé em Cristo, na direção da palavra, com a esperança no arrebatamento da igreja do Senhor, que é o povo santo que está nos quatro cantos da terra, aguardando este momento, perseverando na palavra, ouvindo, praticando e sendo prudente. Eu quero aproveitar nesse momento aí, nesse vídeo que vou levar para você agora, eu quero levar dois esclarecimentos, não é? Esclarecimentos que eu já tenho vídeos com instruções sobre esses assuntos, mas vale a pena colocar novamente para que a igreja seja prudente. O objetivo é levar para a igreja esclarecimento, orientações, que faça com que a igreja cresça, né? Saia da simplicidade, né? Simplicidade sim, na malícia, né? Mas a prudência no conhecimento da palavra de Deus, que a igreja não seja negócios de homens, que você, quando eu falo a igreja, eu falo de você que é a igreja, eu não estou falando de uma denominação, de uma organização religiosa, denominacional, eu estou falando de você, o salvo em Jesus, que você não seja presa de homem, não seja coagido por homem, não seja iludido e preso por ordenança de homem, mas que você seja liberto pela palavra de Deus e que você conheça a verdade, que a verdade liberte sua mente, seu entendimento da escravidão, dos conceitos errôneos, que faz você ser escravo, e ser presa, e ser marionete, e ser lucro, e ser negócio de homens fraudulentos, gananciosos, avarentos, enganadores, falsos mestres e profetas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então eu quero falar para você o seguinte: eu levo até para as pessoas assuntos que são muito polêmicos, que as pessoas por tradição já estão dentro dele e não vão sair. Muitos, a maioria vai permanecer, né? É como se hoje você levar uma orientação para os católicos romanos, né? Da doutrina romana, eles não vão aceitar, eles vão continuar ali, porque já estão cauterizados naquele ensinamento que receberam dos pais, dos avós e etc. Hoje também é dentro do meio do povo cristão, que se chama evangélico, né? Porque cristão é seguir a Cristo, é ser seguidor de Cristo. E evangélico é uma palavra que deriva do evangelho, ou seja, a pessoa diz que é evangélico porque crê no evangelho de Cristo, crê nos ensinos do evangelho. Mas infelizmente hoje tem muitos que se dizem evangelho, mas o ensinamento que estão seguindo não é o de Cristo, não é o ensino do evangelho. Estão seguindo outro evangelho que não é o de Cristo, nem o que os apóstolos ensinaram. Então, hoje eu quero, aliás, levar para você uma instrução. Dízimo. Eu já levei uma instrução sobre esse assunto, que é muito polêmico, e os pastores ficam furiosos quando falam sobre isso, mas a palavra e a verdade tem que ser levada ao esclarecimento, o povo tem que conhecer a verdade. Agora, crê quem quer. Então, dízimo é um mandamento para a igreja do Senhor Jesus? É uma doutrina para a igreja viver e observar? Não é? Porque hoje se vê pregar tanto sobre isso, que hoje a prioridade nos púlpitos é fazer você colocar na sua consciência, na sua mente, que você tem que dizimar, aconteça o que acontecer. Tem que ser dizimista. E se você não dizimar, você não vai prosperar, você vai ser amaldiçoado, você não vai ter prosperidade, o devorador entra na tua vida, não é? Não adianta orar em nome de Jesus, como eu já vi alguém ensinar isso. Tem que passar a dar o dízimo para Deus abençoar, porque Deus vai dar 100 vezes mais, 1000 vezes mais, e para você ser fiel a Deus e obediente tem que dar o dízimo. Será que isso está nas Escrituras? Está na regra de princípios para a igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os princípios de Deus não mudam, são eternos. Mas as regras estabelecidas em tempos, em momentos, em situações, mudam sim. Deus tem regras que foi para Israel e não é para a igreja. Os princípios de Deus para Israel
são eternos. É para a igreja hoje também. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso são princípios estabelecidos por Deus que são eternos. Agora, a regra, guardar o sábado, não é? Trazer cordeiro para sacrifício, dízimo, tudo isso foram regras estabelecidas, instruções de Deus como regra no Velho Testamento, que não vem mais para a nova aliança. Nós estamos numa nova aliança, estamos numa nova dispensação, aonde a igreja tem que observar o que é para a igreja e não viver o que foi para Israel. E o dízimo foi uma ordenança para Israel. Tá certo? Aí alguém diz, mas antes que viesse a lei dizimaram, não é? Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Eu quero dizer para você agora sobre isso. O dízimo não é uma regra, não é um princípio para a doutrina que a igreja venha observar e viver. O dízimo não é um mandamento para a igreja. Por que eu digo isso com toda certeza, com toda convicção? E se alguém vier contestar, vai ter que ter um argumento muito bom nas Escrituras. E eu acho difícil alguém encontrar argumento nas Escrituras para contradizer essa refutação que eu estou levando agora. Eu sei que muitas igrejas vivem e eles não querem falar sobre isso porque vai dizer, o povo vai deixar de dar, como é que a igreja vai sobreviver? Mas escuta uma coisa. Eu digo com toda a convicção, dízimo não é regra para a igreja. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo agora esse vídeo. Eu pergunto para você, Jesus ensinou sobre dízimo para a igreja? Os apóstolos, nas suas cartas doutrinárias, que é cartas que instruem os cristãos, os discípulos de Jesus, a igreja de Cristo, na doutrina, nos ensinamentos, na sã doutrina, no verdadeiro evangelho. Os apóstolos ensinaram sobre dízimos. Eu pergunto a você, faça uma análise. Não fale aquilo que você escuta no púlpito não, porque o que você escuta no púlpito tem a palavra de Deus, mas tem muito mais coisa do homem que ele aplica para você. E você tem que saber analisar tudo e reter o bem. O que for da palavra de Deus, o que for princípio de Deus, você guarda. Que você vai ser bem-aventurado se você viver. Mas se você estiver guardando princípios de homem, conceitos de homens, você vai até pecar contra Deus. Você tem que guardar somente uma regra dos princípios absolutos de Deus, que é a palavra. E a igreja tem que viver na observância, tem que estar alicerçada na doutrina apostólica, nos ensinos de Cristo. Tá certo? A igreja tem que estar observando o que foi ensinado por Jesus na dispensação da graça, que é a dispensação da igreja, e o que foi instruído pelos apóstolos. Porém, nem Jesus nem os apóstolos trouxeram esse ensinamento como doutrina de dízimo para a igreja. Eu analisando as Escrituras, o Novo Testamento, porque eu leio muito o Novo Testamento para conhecer a procedência no período da graça, para que o homem possa alcançar perdão, salvação. Até porque se o homem for observar a lei, ele não vai alcançar, ele não vai ter a revelação, né, da graça de Deus manifestada. Ele não vai ter o conhecimento do caminho, porque o caminho foi revelado no Novo Testamento. Jesus, ele foi anunciado no Velho Testamento, mas ele é revelado agora no Novo. Amém? Todo o mistério de Deus para a igreja foi revelado em Cristo. O Velho Testamento ainda estava escondido. Então eu quero dizer para você que a igreja de Jesus Cristo, ela está na dispensação da graça. E eu, analisando as Escrituras, o Novo Testamento, como disse a você, já li e reli várias vezes, porque eu me detenho muito no Novo Testamento, toda a palavra é a palavra de Deus. Mas a igreja, para ser prudente, para se livrar das heresias, tem que conhecer o Novo Testamento. Porque as maiores heresias que estão dentro da igreja hoje são tudo tirado do Velho Testamento. Que eram regras daquela época. Que eram regras temporárias. Que eram regras daqueles momentos. E não é regra para a igreja hoje. Você entende isso? E quando eu leio o Novo Testamento, eu não vejo nem Jesus nem os discípulos ensinando sobre dízimo. E eu já examinei para ver isso, e só encontrei 2 textos que falam sobre dízimo. E esses textos não podem ser usados para aplicar uma doutrina
para trazer esse ensinamento de dízimo para a igreja. Não estou dizendo que a gente não deve colaborar com o trabalho na congregação onde nós estamos, para manter, né, o funcionamento, né, luz, água, né, manter aquele que está lá ministrando a palavra, que tem que ser mantido pela igreja, para que ele se dedique somente ao ensino da palavra, a ministrar a palavra, que ele se dedique a levar o ensino da palavra para a igreja, porque ele tem que trabalhar para a igreja e não trabalho secular. Não estou dizendo que não é para dar mais, não estou dizendo que o dízimo não é uma regra, como hoje aplicam, como hoje enfatizam como prioridade. Para que Deus abençoar, para que Deus multiplique, para ser próspero, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Em questão de dar financeiramente. Hoje os homens estão com essa ambição, essa ganância, porque isso trouxe muito lucro, não para a igreja. Para a igreja trouxe muito prejuízo, trouxe lucros para a igreja. Quando eu digo para a igreja, é para o líder que está na frente, que é o dono da igreja hoje. Muitas igrejas hoje, Jesus não é o dono, são os líderes. Primeiro, a palavra só é pregada como eles querem lá. Não se pode pregar a palavra como ela é, porque os líderes, os donos da igreja proíbem, disciplina, exclui você, não lhe dá oportunidade no púlpito para pregar para a congregação, porque tem que pregar segundo o conceito dele, os conceitos daquela denominação. E aí ele só vai levantar pregador que esteja de acordo com ele, não com as escrituras. Porque tem muita gente aí que está pregando segundo a linha do pensamento, os conceitos, as ordenanças do ministério, e não segundo a palavra. Porque se forem pregar a palavra abertamente, perde os seus cargos, perde suas oportunidades, suas posições, e os homens estão amando mais a glória dos homens do que a de Deus. Estão mais preocupados em receber a exaltação do homem do que a de Deus. E hoje ninguém tem coragem de contrariar uma ideia contrária que o pastor pregue, que o presidente do ministério pregue, porque se contrariar ele tem essa pessoa como inimigo e vai querer perseguir, aliás, vai persegui-la. Como? Privando ela, excluindo ela, né, coagindo ela, pressionando ela psicologicamente com textos que vai fazer ela se sentir culpada porque contrariou o pastor, não é? Hoje os homens estão assim. Então nós temos que ter compromisso com a palavra, você tem que ser bem-aventurado guardando a palavra, você tem que submeter-se incondicionalmente à palavra. O homem é apenas um instrumento que pode falhar, que pode errar, que pode colocar a mente dele, né, o pensamento dele na palavra e fazer você errar também. Então é a palavra que você tem que examinar para ter o discernimento de quando o homem estiver pregando, você entender se realmente a palavra lhe conduz assim, tá certo? Porque você tem que ser conduzido para ser bem-aventurado, não é pelo pastor da tua denominação. Você tem que ser conduzido pela palavra de Deus, que o pastor da tua denominação tem que pregar para fazer com que você ande na bem-aventurança. E você tem que analisar para ver se o seu pastor está pregando a palavra como a palavra ensina, para você andar na bem-aventurança. Se ele não estiver pregando, como diz a palavra, criando ideias, novidades, movimentos, você tem que sair da direção dele. Porque você não foi chamado para seguir a direção do pastor da denominação. Você foi chamado para seguir a direção do pastor de tua alma, que é Jesus, pela palavra. Tá certo? Então, examinando eu o Velho Testamento, o Novo Testamento, aliás, eu já li o Velho também, muitas vezes, mas eu me detenho mais no Novo. E eu não vi nem Jesus, nem os apóstolos trazendo essa doutrina de dízimo. 2 textos só que eu encontrei no Novo Testamento que traz uma referência de dízimo e não a doutrina, que é o texto que Jesus censura, né, e corrige, né, os escribas e fariseus, Mateus 23, Hebreus capítulo 7, versículo 2, falando sobre o sacerdócio eterno de Cristo, dando a referência de Melquisedeque, aonde fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que era um símbolo, né, que era uma referência do sacerdócio eterno de Cristo, que Melquisedeque era sacerdote de Deus.
referendo-se a Cristo, mas não traz ensinamento de doutrina de dízimo para a igreja. Até porque esse texto fala de dízimo, mas não está enfocando o dízimo. Está trazendo uma referência para dar uma instrução sobre outro assunto. Quando Jesus repreende, não é, os fariseus e os escribas, Jesus diz, olha, vocês dão dízimo do coentro, do endro, do hortelã, mas esquece o mais importante, a misericórdia, a fé, o amor. Aí Jesus está repreendendo eles. Jesus está falando na lei, porque naquele tempo ainda a lei estava em vigor. Porque a lei só foi abolida a partir da morte e ressurreição de Jesus. Aí começa agora a etapa da nova dispensação, que é a da graça. Por Cristo Jesus, e a igreja não vive o que foi estabelecido como regra para a dispensação da lei. A igreja vive o que foi estabelecido como regra para a dispensação da graça. Porque os princípios de Deus são eternos, não mudam. Mas as regras de Deus, ela muda sim. Porque as regras de Deus são para épocas, são para tempos, e não são regras eternas. As regras que Deus estabeleceu para Israel ter comunhão com Ele, chegar a Ele, para Israel ser livre dos seus pecados, foram através de rituais, sacrifício de animais. Essas regras passou. Foi regras naquele momento, naquela situação. Agora não é Cristo, até porque apontava para Cristo. Guardar o sábado era uma regra. O dízimo era uma regra que Deus estabeleceu. Então, mas a igreja não foi orientada a guardar isso. E não adianta os pastores hoje estar chamando os irmãos de ladrão, porque não dá o dízimo, usando o texto de Malaquias. Se a gente estudar esse texto, não tem nada a ver com essa questão que eles colocam hoje aqui. Inclusive eu vi um pastor dizer que se a pessoa não der o dízimo, a vida dele é amaldiçoada, ele não prospera, e não adianta orar nem no nome de Jesus, que o devorador só sai quando volta a dar o dízimo. Quer dizer, eles fazem uma questão tão importante do dízimo que leva a ir ao extremo. Olha, dizer que o nome de Jesus não tem poder. O dízimo é mais importante do que o nome de Jesus. O dízimo é mais importante do que o sacrifício de Cristo. Isso é uma heresia. Cuidado, meu irmão. Você está sendo orientado dentro de uma heresia. Você que é devoto de denominação, de pastor presidente, de líder religioso, cuidado. Seja devoto de Jesus. Creia na palavra. É mais importante do que o que os homens ensinam. Porque a questão de ser fiel a Deus não é dizimar não, amado. A questão de ser grato a Deus não é dizimar não. A questão de ser fiel a Deus é você cumprir o que Deus quer. Amar teu inimigo, perdoar quem te faz mal, abençoar quem te amaldiçoa, fazer o bem a quem te faz mal, não pagar o mal com o mal, tá certo? Ajudar o próximo, santificar a tua vida, resistir o pecado, negar-se a si mesmo. Mas hoje só enfoca o dízimo. Porque o dízimo você vai ser abençoado, Deus vai abrir a janela do céu, que pegam esse texto de Malaquias, que não tem nada a ver com essa direção que eles dão, tá certo? Você não vai acreditar muito na minha palavra não, porque eu não tenho anel de doutor, não tenho diploma de bacharel, de teólogo, de universitário em teologia, né? Porque você está olhando para o homem, você está exaltando o homem. Olhe para a palavra, pode ter anel que for, mas a palavra você tem que conhecer. Pode ser o presidente que diga tem que ser assim, pode ser o pastor presidente de qualquer denominação. A voz de autoridade máxima para a igreja é a voz do Senhor, é o pastor das nossas almas. Jesus é a sua palavra. Jesus disse, aquele que guardar a minha palavra, não é a palavra do teu líder não, irmão. Não é a palavra do presidente da tua denominação não, é a palavra de Jesus. Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. O homem prudente que edifica a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, cuidado, meu irmão. Para você não estar edificando tua casa em areia. É a palavra do Senhor, tá certo? O líder que está lá na frente, ele tem que falar a palavra do Senhor. Aí você ouve, você dá o amém. Mas se ele não falar a palavra do Senhor, pode ser quem for. Repreende, irmão. Analisa de tudo e retém o que é bom. O que é bom é a palavra. É o que o apóstolo Paulo ensina. Então, dízimo não tem essa doutrina de dízimo, tá certo? Aí você vai querer questionar, vai querer dizer, mas tem, porque... Mostre na Bíblia. Então, alguém me questionou quando eu levei uma instrução anterior, um vídeo anterior sobre isso, e alguém disse, não, mas tem, porque não sei o que. Eu digo, me questione pela palavra,
Então faça uma análise e mostre o seu argumento, que eu estou mostrando o meu. A Bíblia não ensina. Se você mostrar para mim, meu irmão, Jesus ou os apóstolos ensinando sobre o dízimo, eu vou ser humilde para dizer eu estava errado. Realmente o dízimo é um mandamento de Deus, é uma regra para doutrina para a igreja. Mas eu não vejo isso, não. Posso estar até errado, você pode até me convencer, se mostrar nas escrituras. Então me mostra aí, tá certo? Fica essa orientação para você. Você que questiona só por questionar, mas não tem conhecimento da Bíblia, fica calado, irmão. Mas você que conhece a Bíblia, se você me mostrar, aí eu vou ser humilde para dizer, estava errado, eu estou errado. E realmente o dízimo é um mandamento para a igreja. É uma regra de doutrina para a igreja. Mas se você não mostrar Jesus ensinando isso, nem os apóstolos, nem o ensino dentro da doutrina dos apóstolos, nem dos ensinos de Jesus, então, meu amigo, você é que tem que se converter à palavra, né? Tem que aceitar com humildade o que eu estou levando para você. Tá certo? Agora, oferta na igreja, contribui com a igreja. Né? Ninguém está dizendo que não é para dar, irmão. O que eu estou dizendo aqui é que dízimo não é regra. Os pastores enfatizam muito essa ideia de dízimo porque as igrejas estão sendo enriquecidas as suas contas para os seus dirigentes, os seus líderes, os seus pastores, presidente, porque o dízimo é uma fonte de dinheiro. Tem muita gente aí abrindo igreja dizendo, se eu juntar 10 pessoas, dá R$1.000 de dízimo. Então isso é um negócio bom. Tem muita gente aí abrindo igreja com o nome de pastor e se dando bem. Tá certo? Mas eu estou avisando isso para você não ser presa fácil desses homens. Tem que ser inteligente, amados. Irmãos em Cristo Jesus. Fanático de religião, fica aí. Seguidor de religião, de denominação, de homens, fica aí onde tu estás. Se você quer assim, seja marionete, vá atrás dos homens, vai se decepcionar. Mas se você, nesse ano de 2018, quer refletir na tua vida, no teu caminho com Jesus, olha para a palavra, tá certo? O que eu estou falando aqui é o que a palavra me autoriza a falar. Olha para a palavra, leia a palavra, analise os seus princípios que você é ensinado, se estão na palavra, e veja isso. Então, mais uma vez, eu deixo esse desafio. Me mostra alguém, Jesus ou os apóstolos, trazendo essa doutrina para a igreja viver e mandando a igreja e trazendo à igreja a observação de dízimos. Oferta tem, né? Contribuição tem, que a gente vê os apóstolos ensinando isso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. É uma contribuição voluntária. Não é dizer, você tem que ofertar tanto porque Deus vai te dar tanto. Você tem que fazer um sacrifício, tem que fazer um voto, uma campanha para você começar a enriquecer. Você tem que dar 100 que Deus vai te dar 1.000. Você tem que dar 1.000 para Deus te dar 10.000. Você tem que dizimar para Deus abrir a janela do céu, para Deus abençoar a tua vida, para você enriquecer. É mentira, irmão. Sai desse conceito. Não fica preso nisso, não. Então, é essa a instrução que eu estou levando para você. Faz o seguinte. Abençoa a obra, né, do Evangelho. Abençoa o trabalho do Evangelho. Aqueles que estão na frente. Abençoa. Se puder dar uma oferta, dá até mais de 10%. Tu ganha 1.000, puder dar 300, dá 300. Mas você não pode se deixar ficar preso. Que você tem que dar 10%. Que você tem que dar isso. Isso foi lá para trás, para Israel. A igreja não foi orientada a isso. Amém? Então aqui é o evangelista Wellington Ramos, levando sempre instruções polêmicas que contrariam os que estão fora da palavra de Deus, mas que leva a luz e entendimento aos simples, para que sejam abençoados e esclarecidos com a verdade que liberta. Então convido você, inscreva-se no meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos. Compartilha e assista mais os vídeos do Evangelista Wellington Ramos na nossa página no Face. E você será abençoado. 2018, amados. Bota uma meta no teu viver. Bota uma meta na tua vida de buscar mais, conhecer a vontade de Deus. E como é que você vai conhecer a vontade de Deus? É estudando as Escrituras, analisando as Escrituras, examinando as Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento. Que o Espírito Santo de Deus faça o teu coração arder pelo desejo de buscar o Senhor. Buscar a Deus é estar meditando na sua palavra em oração. Tá certo? Tem muita gente que acha que buscar a Deus é estar dentro de liturgia religiosa, vivendo movimentos, e só fazem cada vez mais regredirem. Não crescem nem na graça, nem no conhecimento de Deus. Mas você vai crescer
e vai ser prudente e vai deixar de ser menino a partir do momento que você começar a examinar as Escrituras. Coloca no teu coração esse desejo, essa vontade e esse propósito e toma a iniciativa de cumprir. Todos os dias analisar um texto. Deixa esse conselho para você. Conheça a palavra de Deus para não ser levado por heresias. Leia o Novo Testamento. Leia as cartas apostólicas, que são doutrinas que nos livram das falsas doutrinas. Quer conhecer o que é doutrina verdadeira e falsa? Leia as cartas dos apóstolos, veja o que eles ensinaram e analise com o que você está sendo ensinado, se bate certinho, se está condizente com as Escrituras, com a doutrina dos apóstolos. E aí você vai ter, né, o conhecimento. Eu faço muito isso e tem dado certo, porque minha vida tem sido livre de engano, de escravidão de homem, de escravidão religiosa e de constrangimento dos homens que oprimem os seus liderados, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus.